Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer algumas análises aqui de pools de liquidez. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análises, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui no Matrix Finance, que é a ferramenta que eu uso para fazer minhas análises. Eu já escolhi aqui algumas pools de liquidez, então vamos começar. A primeira que eu tenho aqui é Gito, Sol e Parcel, na rede Solana. Então ela está aqui com a distribuição de liquidez bem uniforme até essas duas últimas barras aqui, que é onde o preço está bem próximo delas aqui nesse momento. Estou com um time frame de 30 dias e a gente vê aqui que a correlação dela é de 0,73, uma volatilidade de preço de 12%, TVL de 190 mil e uma média de volume diário de 110 mil nesse time frame. A gente vê aqui pelo gráfico que ela tem uma boa correlação, tem um range aqui relativamente largo. Se a gente colocar o range mínimo aqui no fundo, ele fica ali nos 22%, e no topo ele fica aqui em 16%. Vamos olhar aqui o volume. O gráfico de volume, ela vinha num padrão aqui até consistente, teve essas duas barras aqui grandes, depois voltou e agora o volume diminuiu um pouco. Então vou diminuir aqui um pouco o time frame para a gente vir a partir daqui, depois dessa barra aqui. E aí a média de volume dela cai para 74 nesse período, com uma volatilidade de 9%, e a correlação passa a ser negativa de 0,11. Aqui a gente vê que a Gito está se valorizando perante a Parcel nesse período. Aqui está o fundo, aqui está o topo, e está nessa formação que talvez possa vir a virar tudo Parcel. Tá? Nesse período de 13 dias, como eu disse, a correlação é negativa. Vou colocar aqui no pico da distribuição de liquidez, que seria o pior cenário, e ajustar aqui o nosso range, já que a gente está possivelmente numa tendência aqui maior, então para a gente entrar, talvez aqui 20%, e manteria aqui os 22, que é esse fundo aqui. O preço atual dela está aqui. Nessa configuração, com $1.000 eu tenho uma estimativa de 5,27 por dia, por mês 15 e por ano 192. Eu vou adicionar ela aqui no nosso portfólio e vamos para a próxima pool. A próxima pool é na rede Ethereum, que é Ethereum e Syrup. Inicialmente no time frame de 30 dias, a gente vê aqui que Ethereum vem perdendo valor perante Syrup, mas nesse período aqui para cá, embora ele esteja perdendo valor, ele tem um range mais lateralizado do que aqui para trás. A volatilidade do preço nesse time frame é de 13%, a correlação é de 0,86. Ela vinha com volume bem tímido aqui, depois ela teve um ganho bem grande, se manteve com volume razoável e agora ele voltou a cair um pouquinho, mas ainda é maior do que o daqui de trás. Eu vou ajustar o time frame para tirar essa barra maior, 23 dias, e aí a gente passa a ter esse gráfico aqui. Então, como Ethereum vem se desvalorizando, eu colocaria talvez o preço, o topo do nosso range aqui, nessa região desses fundos aqui, com esse topo aqui, que dá aqui uma casa de 20%. E colocaria o range inferior, se a gente colocar aqui perto desse fundo, a gente vai ter mais ou menos 20% também. Eu colocaria ele um pouco maior, já que Syrup tem ganhado valor perante o Ethereum. E aqui a gente entraria com mais Syrup do que Ethereum, talvez para virar Ethereum aqui mais para frente. Nos 23 dias, a correlação cai para 0,66. Vamos olhar aqui na última semana, né? Na última semana é negativo, nas 2 semanas é positivo. Voltando aqui para os 23 dias. Botar aqui no pico da distribuição de liquidez. E aí nessa configuração, $1.000 me rende uma média de 6,07, com 18% ao mês e 221 ao ano de estimativa. Vou adicioná-la no portfólio e vamos para a próxima. A próxima também na rede Ethereum, que é Ethereum com AIOZ. Ela tem uma distribuição de liquidez bem interessante aqui, quase que reto. Ethereum está se valorizando perante a EOZ. No time frame de 30 dias, a correlação de 0,63, volatilidade do preço de 7,19, uma média de volume de 108 com TVL de 3 milhões. O volume dela, ele tem algumas barras aqui elevadas. Eu vou puxar o time frame para depois dessa barra aqui,
perto dessa aqui. A gente vê que ele está diminuindo, né? Mas em alguns momentos ele tem alguns spikes aqui. Então vamos trazer o time frame aqui para a região de 21 dias, trazendo o preço para o topo. O topo é onde está o preço atual praticamente, né? E o fundo é nessa região. Nesse time frame de 21 dias, a correlação cai para 0,06. Aumentaria aqui para 20%. 6,6 de volatilidade. A média de volume vai para 106. E aí a gente vê como é que está nos 14 dias e nos 7 dias. 7 dias a correlação é mais positiva, 0,60. 14 dias, 0,30. E voltamos aqui para os 21 dias, colocar aqui no pico da distribuição de liquidez. O range inferior está bem ali abaixo, daria para a gente trazer ele um pouco mais para cima, talvez nessa região aqui de 25%. E aí com essa configuração, a gente tem aqui com $1.000 uma estimativa de $3,29, 9,8% ao mês, 120 anualizado. Vou adicionar ela no portfólio, vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Ethereum Ether na rede Arbitrum. Distribuição de liquidez aqui bem concentrada nessa faixa, nessa região aqui. Correlação dela no período de 30 dias é de 0,9. Aqui a gente tem o topo, aqui a gente tem o fundo, onde já está mais ou menos pré-configurado o range. Eu só diminuiria aqui um pouco, 32. Aqui eu subiria para mais próximo do fundo, que seria 16. Volatilidade do preço de 9,36. 512 mil de média de volume com 336 de TVL. Aqui a gente vê que o volume dela vinha bem tímido, ele teve um período aqui curto de volume um pouco mais alto, com uma barra bem grande aqui, e depois ele volta a ficar um volume um pouco mais estável. Então eu vou puxar o time frame para depois dessa barra. Isso daqui é um período de 14 dias, que são 2 semanas. A gente vê que o preço passa a ficar bem próximo do topo desses 14 dias. Deixa eu voltar para 30 aqui. Então eu poderia puxar essa região aqui para cá, mais próximo de uns 23%, onde a gente entraria com mais Ethereum aqui, 54%. Então eu acho que eu aumentaria também um pouco aqui para baixo, para chegar aqui em 20%, e a gente entraria com um pouquinho mais de ETH, ficaria quase meio a meio aqui. Vou botar o Calculation Method no pico da distribuição de liquidez. Vou olhar aqui os 7 dias. 7 dias a correlação 0,53, uma correlação boa, volatilidade 7%. 14 dias de volatilidade continua 7%, porém a correlação aumenta um pouquinho para 58%, tá? Com um volume mais consistente. Mesmo assim a gente vê que o volume está diminuindo, tá? Tá bem correlacionado. E nesse cenário, com $1.000 eu tenho uma estimativa de 2,80 ao dia, com 8,39 ao mês e 102 ao ano. Tá? Daria para esse range ser um pouco mais apertado, daria, mas eu acho que esse é um range bem conservador para essa pool ficar um certo período de tempo aqui dentro da faixa, caso o mercado não tenha nenhuma notícia assim que faça eu reagir de forma mais agressiva. Vou adicionar ela no portfólio. Vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é a Ethereum com Desync, novamente na rede Ethereum. A gente tem uma distribuição de liquidez não tão uniforme, ela está diminuindo aqui, né? Isso faz com que nessa região aqui, onde tenho menos distribuição de liquidez, o meu APR aumente. A gente vê aqui nesse gráfico, daqui desse período para frente, Ethereum vem se valorizando perante a Desync, onde tivemos um topo aqui, puxando o preço para a região de topo próximo do preço atual. O preço na região de fundo é um pouco mais distante da onde a gente está. Volatilidade do preço de 9%, correlação de 77%, média de volume diário de 104 com 450 de TVL. Então eu puxaria um preço mínimo mais próximo dessa região aqui, desses fundos aqui da frente. Isso me daria mais ou menos 15%, então eu colocaria próximo aqui de 20%. E o preço máximo, eu afastaria ele um pouco em virtude do Ethereum estar se valorizando perante Desync. Vamos olhar o volume aqui. A gente tinha um volume baixo, ele teve um aumento aqui nesse período, depois ele voltou para o volume padrão dele aqui. Eu vou mudar o time frame para depois dessas barras maiores, então eu vou botar provavelmente aqui nesse período aqui, que dá aqui 16 dias. Então a volatilidade do preço permanece ali na faixa de 9, a correlação fica em 75,
e a média de volume diário fica em 61. Vou colocar aqui o método no pico da distribuição de liquidez também, desse período que a gente está. Ele vai jogar o calculation para cá, para essa região. Se a gente fizer a média, ele sobe bastante. Mas eu gosto de pegar o pior cenário aqui, que seria no pico da distribuição de liquidez. Então, com esse cenário, com $1.000, a gente teria aqui $3 de estimativa diária, com 9% mensal e 115 anualizado. Vou salvar ela aqui no portfólio e vamos olhar aqui o nosso portfólio agora. Então esse aqui é o portfólio que a gente acabou de montar. A gente montou uma pool na Solana, 3 na rede Ethereum e uma na Arbitrum aqui. Com $5.000 de alocação, mais ou menos 12% ao mês, 150 ao ano, uma estimativa de $20 ao dia. Lembrando que na rede Ethereum as taxas são um pouco mais altas, costumam passar facilmente ali de $1, principalmente quando o mercado começa a ficar mais animado. E aí a rede fica sendo mais utilizada e essas taxas tendem a subir também junto com o preço do Ethereum. Então avaliem se o capital que você está alocando na rede Ethereum vale a pena ou não, por conta das taxas que elas podem comer. As taxas de rede para montagem e desmontagem de pool, elas podem comer o seu lucro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.